Um barco motorizado tem velocidade relativa às águas com módulo igual a 5 km por hora e atravessa o rio de largura 1 km segundo o menor caminho possível em 15 minutos. A velocidade da correnteza, então, nesse caso, tem módulo igual a que valor? Bem, consideremos o rio de margens paralelas e de largura 1 km. Se o barco atravessa o rio segundo o menor caminho possível, e esse caminho é em relação à Terra, necessariamente a velocidade do barco em relação à Terra deve ser perpendicular às margens. Pode-se calcular essa velocidade facilmente, pois sabemos que em relação à Terra, o barco deve ter percorrido 1 km, que é exatamente o comprimento do rio, em 15 minutos. Como a velocidade é constante, a velocidade do barco em relação à Terra será o ΔS do barco em relação à Terra, que é o comprimento do rio, dividido pelo intervalo de tempo para percorrer. Então, teremos 1 km dividido pelo tempo de 15 minutos. Vamos converter minutos para hora. Temos 15 dividido por 60 horas, ou seja, 1/4 de hora. Então, a velocidade do barco em relação à Terra é de 4 km por hora. Ok. Ocorre que esta velocidade é a soma vetorial da velocidade relativa, ou seja, da velocidade do barco em relação às águas, com a velocidade de arrastamento, ou seja, a velocidade da correnteza. Trata-se do teorema de Roberval. Observe que trata-se de uma soma vetorial. Ora, isso significa que a velocidade da correnteza, que é suposta paralela às margens, somada com a velocidade do barco em relação às águas. Lembre-se que somar vetores corresponde a colocar a origem de um vetor na extremidade do outro sucessivamente. A soma desses dois vetores tem que ser a velocidade resultante, que tem direção perpendicular às margens. Então, a velocidade resultante, o vetor resultante dessa soma, é aquele que liga a origem do primeiro vetor à extremidade do último. Quando operamos, então, os vetores, observamos a formação de um triângulo retângulo, em que a velocidade do barco em relação às águas é a hipotenusa, a velocidade da correnteza é um dos catetos desse triângulo retângulo, e a velocidade em relação à Terra é o outro cateto. Muito bem. Temos o comprimento da hipotenusa, ou seja, a velocidade do barco em relação às águas é dada 5 km por hora. Temos a velocidade do barco em relação à Terra, 4 km por hora. Então, é fácil, pelo teorema de Pitágoras, calcular a velocidade da correnteza. Então, pelo teorema de Pitágoras, teremos que a velocidade do barco em relação às águas ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Velocidade da correnteza ao quadrado, mais a velocidade do barco em relação à Terra ao quadrado. Bem, em geral, o aluno faz essa operação de cabeça, porque trata-se de um triângulo retângulo pitagórico, de proporção 3, 4, 5. Muito bem, então vamos lá. A velocidade do barco em relação às águas é de 5 km por hora, então 5 ao quadrado. Isso é igual à velocidade da correnteza, que queremos calcular, mais a velocidade do barco em relação à Terra, que é de 4 km por hora, ao quadrado. Ora, isolando os termos, nós temos que VC ao quadrado é igual a 25 menos 16. Então, VC ao quadrado é igual a 9. VC
é igual a raiz quadrada de 9. Portanto, o módulo da velocidade da correnteza para que a travessia se dê no menor caminho possível é igual a 3 km por hora. O que nos remete à alternativa B.